cansaço, quais exames fazer, como interpretar esses exames e o que fazer a partir deles. Esse é o tema da live de hoje, esperando o pessoal chegar e a gente já começar. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, quem é que tá aí? Boa noite, domingão de noite, né? Muita gente cansada. Fui ver, pedi pro pessoal responder, quem tá cansado, tá precisando, né, dar uma melhoradinha. Mas muita gente mandou mensagem, mais de 1000 pessoas respondeu o story. Respondeu, né, digitou, falou, tô cansado, né? Então, por isso que a gente tá aqui, domingão de noite, tá? Trazer um conteúdo de qualidade. Rayane, boa noite. Boa noite, Carol. Tá me ouvindo bem? Eu quero ir direto ao ponto. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Daiane Farias. Maria de Lourdes, boa noite. Cíntia Furtado. Tá me ouvindo bem? Paula, tô cansada, calma. Calma que hoje eu vou ajudar vocês. Rosa Bela. Tá me ouvindo, né, Carol? Boa noite, Diene. Ó, show de bola, vamos começar. Tudo certo, né? Boa, vamos começar. Obrigado, Angélica. Primeira coisa, papel e caneta na mão. Vocês vão precisar anotar algumas coisas, tá? A coisa não é tão simples, tá bom? A gente vai estudar hoje 3 nutrientes, tá? Vitamina D, ferro e B12, que são nutrientes aí essenciais. A gente tem que investigar eles, né? São essenciais para nossa disposição, para o nosso cansaço, cognição e assim por diante. E não é só fazer exame de ferro, vitamina D e B12. Se fosse assim, né? Pronto, a live estaria acabada. Tá? Não é simples assim, tá? A gente tem que se aprofundar um pouco, tem que se aprofundar nos tipos de nos exames complementares, né? E na interpretação deles, tá? Então, ó, papel e caneta na mão, tá bom? Isso vai ajudá-los, acredita em mim, tá? E exames também. Se vocês tiverem com os exames em mãos aí, peguem os exames, tá? Vai ajudar a gente a conversar com eles aqui, a gente vai conversar com eles sobre eles, né? E vocês com eles em mãos aí, talvez ajude, tá bom? Bom, pessoal, então, queixa frequente de consultório é cansaço, tá? A gente, né, na vida louca, né, um monte de criança, quem tem criança, ou quem trabalha bastante, ou sei lá o que você faz da vida aí que te cansa, né? Mas a vida, quando a gente faz alguma coisa de importante na vida, a gente cansa mesmo. O negócio é puxado, né? A não ser que você fique aí no sofá o dia todo, você tem certamente aí momentos onde o ânimo né, dá uma caída e você fala, pô, seria bom que eu tivesse aqui uma melhora de ânimo, uma otimização da disposição, da cognição. Essa fadiga às vezes não é física, às vezes é mental, né? E a gente começa no consultório com dieta, que é o que eu já estou fazendo com vocês aqui. Vocês verem as lives anteriores, a gente já conversou sobre meta de proteína, tem uma sugestão, né, do horário de ingestão de carboidrato, que é minha técnica chamada de time de carboidratos. Então, revejam as lives anteriores, tá? Aquilo lá é importante, tá bom? A parte da proteína é essencial. A parte do carboidrato é mais opcional, a parte da proteína é essencial. Se não fizer aquilo, você vai sentir na disposição, você vai sentir no ânimo, tá? Agora, arrumou aquilo lá, a gente tem que começar a aprofundar um pouquinho mais. Porque se tiver alguma coisinha fora do eixo no teu organismo, né? Enquanto a gente não arruma aquilo, o resultado fica travado. Tá? Então eu já vi casos. Por exemplo, a pessoa já suplementava uma porção de coisas, cuidava da dieta, mas estava lá com um humor deprimido. Quando foi ver, fez exame, era a B12 que estava baixíssima. Rumou a B12, pronto, aí o resultado deslancha. Então não adianta você ficar se entupindo de uma pancada de suplementação e muitas vezes está fazendo a coisa de orelhada, entendeu? Está fazendo a coisa de modo não guiado, este é o ponto, tá? Este é o ponto. Então, arrumou a dieta? Beleza, a gente precisa agora fazer exame. Acredite em mim, isto é importante, tá? Vamos fazer alguns exames, tá bom? Tem mais coisa que a gente poderia discutir, tá? Só que aí falta um pouquinho de tempo, né? Complica, mas tem algumas coisas que eu acho que são essenciais, tá? Tem 3 nutrientes que avaliar o estado nutricional desses 3 nutrientes no organismo é algo particularmente essencial, tá? Fadiga mental, fadiga física, melhor otimização da cognição, otimização do teu ânimo, de um modo geral, disposição, a gente precisa olhar esses 3 nutrientes, tá? E anotem aí. Primeiro nutriente,
tá? Primeiro nutriente é a vitamina D. Clássico, né? Hoje em dia já virou um conhecimento mais difundido aí, né? Antigamente, quando eu comecei na internet, a coisa estava caminhando ainda, né? A gente conhecia mais aqueles protocolos de altas doses de vitamina D e tal, mas a coisa ainda estava caminhando para a clínica, né? Para o dia a dia, vamos dizer assim. Vitamina D é um nutriente que, se você tiver deficiência, tá? Ela vai te trazer um desânimo, tá? Um desânimo muito físico, eu diria, tá? E com aspectos de humor deprimido também. Tá? Não por acaso, a deficiência de vitamina D está associada à depressão, tá? Processos de depressão. Quando você tem depressão e deficiência de vitamina D, você começa a repor vitamina D, você tende a responder melhor à medicação antidepressiva, por exemplo. Tá? Então, não é algo bobinho, tá bom? E é algo extremamente frequente. Por quê? Porque a vitamina D ela é produzida a partir da exposição da nossa pele aos raios solares, né? Agora, eu pergunto, quem é que toma sol hoje em dia? Quem é que toma a quantidade de sol adequada hoje em dia para ter uma boa produção de vitamina D? São pouquíssimas as pessoas. Eu morei 3 anos em frente da praia. Em frente à praia. Eu atravessava a rua, eu estava na areia da praia. Pergunta se eu ia tomar sol. Não dava, eu precisava trabalhar. Ficava enfurnado no escritório o dia todo. Né? Então, assim, é difícil. É difícil quem tem uma rotina de exposição adequada ao sol. Então, eu conto nos dedos de uma mão a quantidade de pessoas que passou pelo meu consultório, que eu dosei vitamina D e que não suplementava, né? E que tinha uma vitamina D adequada. Repito, conto nos dedos de uma mão. Até lembro dos casos, de tão raro que são. Tá? Então, é uma deficiência muito, muito constante, muito frequente. Se você tem cansaço, sobretudo se o seu cansaço já evoluiu para um desânimo muito grande, para um humor deprimido, cara, tu precisa fazer exame de vitamina D. Correto? Tô chovendo no molhado? Vocês já sabiam disso, eu acho, né? Vitamina D tá mais fácil, né? Tô chovendo um pouquinho no molhado, mas vale a pena explicar aí, o pessoal às vezes é novo e tal. E tem a seguinte questão também. Tem como é que a gente interpreta os exames, tá? Como é que a gente pensa numa suplementação. Então, por exemplo, vitamina D, a primeira coisa é, quando você vai dosar a vitamina D no exame, tá? No exame de sangue, você vai pedir a 25-hidroxivitamina D. 25-hidroxi com H, vitamina D. É esse a principal forma ativa da vitamina D que a gente dosa no exame, tá? Pra gente avaliar a quantidade. Quando o pessoal fala, não pode estar abaixo de 20, tem que estar acima de 40, tem que estar acima de 60, é da 25-hidroxivitamina D que a gente está falando. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Você precisa saber entender o que você vai dosar ali, tá? Bom, sendo bastante conservador, tá? Porque, repito não, né? Primeira vez que eu vou falar aqui hoje, repito o que eu venho repetindo nas lives. Isso daqui não substitui uma consulta, tá? Isso daqui não é um processo de prescrição individualizada. Eu estou falando de um modo genérico, tá? Para dar para vocês educação nutricional, essa é a palavra, tá? Para dar vocês poder de escolha, para que vocês consigam avaliar os exames de vocês, dar uma olhada por cima nos exames de vocês e perceber, né, se você está precisando ou não procurar a ajuda de um profissional. Eu preciso dizer isso daqui em público, tá? Vocês me desculpem, né? Vocês também que eu estou meio incisivo aí nas últimas lives falando disso, mas eu preciso deixar isso registrado, tá bom? Bom, então sendo bastante conservador, tá? No sentido de isto é indiscutível, qualquer tipo de médico, entendeu? Vai concordar. Qualquer tipo de médico, qualquer tipo de nutricionista, não precisa ser um cara integrativo, funcional, qualquer pessoa vai concordar comigo, tá? Porque isso é valor de referência, tá bom? Vitamina D abaixo de 20, o camarada tá com deficiência. Óbvio, é só você saber ler. Se você for alfabetizado, você vai olhar lá, não, realmente, o valor de referência está aqui abaixo de 20, deficiência. Então, se a minha vitamina D está abaixo de 20, eu estou com deficiência, horas. Simples. Né? Simples. Bom, vitamina D
abaixo de 20, excluindo alguma condição patológica que você tenha aí, sei lá, que eu nem consigo imaginar, sendo bem sincero, tá? Excluindo aí uma contraindicação médica, você precisa repor esta vitamina D. Tá? Você precisa repor esta vitamina D. Ah, Renan, mas eu vou tomar só. Olha, em geral não vai dar certo. Porque tem N problemas ali. Tá? Então assim, quanto de sol você vai tomar, aonde você mora, qual horário que você vai tomar, tudo, nada disso está padronizado para você conseguir fazer uma reposição adequada. Aí você vai tomar sol, a sua dermato vai te dar bronca. Então assim, é mais fácil suplementar. Tá? Precisamos corrigir essa deficiência e via suplementação a coisa é mais segura. Tá bom? Mas aí é o seguinte, você pode me dizer, mas Renan, a minha vitamina D, ela tá em 25. Então, assim, não tá deficiente. Seguindo o valor de referência, não tá deficiente. Quer dizer que tá boa? Olha, é difícil você pegar uma pessoa que tem uma vitamina D ali para baixo de 40 que não tenha sintoma de deficiência. É muito difícil. Com o advento aí, das últimas infecções virais que a gente teve aí no mundo, né, foi padronizado, inclusive, valores maiores, ali, ó, pelo menos 40, 50, 60, tá? Para que a gente tenha uma otimização geral do nosso organismo em resposta da vitamina D. Porque, assim, antigamente o pessoal imaginava que a vitamina D, em âmbito popular, né, o pessoal só associava a vitamina D ao metabolismo do osso. Né? Então, mulheres na menopausa, em geral, começavam a se preocupar em reposição de vitamina D, porque da saúde óssea. Né? Só que é o seguinte, a vitamina D ela age numa porção de lugares. Então ela regula a imunidade, por isso que no advento aí das infecções virais ela se tornou famosa. Ela é um baita reguladora da imunidade. Vitamina D regula ânimo, tá? Disposição, humor e assim por diante, produção de neurotransmissor, etc. Tá bom? Então, Renan, tá bom, Renan. Então a minha vitamina D é para estar em quanto? Eu preciso tomar vitamina D até ela chegar em quanto? Aí a coisa começa a ficar mais complicada. Tá? Então, assim, é indiscutível que abaixo de 20, deficiência. Não tem discussão. É difícil uma pessoa ali com uma vitamina D abaixo de 40 não ter sintoma. Então, uma coisa é indiscutível, outra coisa é muito difícil. Tá? Acima disso, a gente tem que individualizar. Por quê? Porque a vitamina D, acabei de falar, ela faz um monte de coisa, mas o clássico dela é a ação no metabolismo do cálcio. A ação da vitamina D, referente ao cálcio no organismo, é a seguinte: ela joga cálcio para o sangue. Esta é a função dela. Ela aumenta a reabsorção no rim, aumenta a absorção no intestino, ela retira cálcio do osso e coloca no sangue. A vitamina D é um regulador de calcemia, portanto. Tá? Ela regula a quantidade de cálcio no sangue, colocando cálcio no sangue. Tá bom? Em paralelo a ela, no nosso organismo, existe um hormônio chamado de paratohormônio, que é um hormônio produzido na glândula paratireoide. São 4 glandulinhas que ficam nas asinhas da tireoide. Tireoide não parece uma borboleta? Então tem 4 pontinhos ali, que são as paratireoides. Tá? Elas produzem então um hormônio chamado de paratohormônio. Tá bom? O que eu estou falando dele aqui? Assim como a vitamina D, a ação do paratohormônio é jogar, colocar cálcio no sangue. Igualzinho. Tá? É igualzinho a vitamina D. Só que a vitamina D ou a gente toma, ou a gente produz a partir da nossa exposição ao sol. Né? Já o paratohormônio é produzido em resposta ao cálcio circulante. Então, se o cálcio no sangue começa a diminuir, a paratireoide sente isso e começa a produzir paratohormônio, começa a jogar paratohormônio no sangue para que o cálcio suba. Tá? Por que eu estou falando dessas coisas? Porque é o seguinte, até quanto a nossa vitamina D pode subir? Até quanto o seu paratohormônio deixar? Esta é a verdade. Porque os dois fazem a mesma coisa, correto? Não acabei de explicar isso? Os dois colocam cálcio no sangue. Tá? Acontece o seguinte, se a tua vitamina D começa a subir muito porque você está tomando ela de fora, o cálcio começa a ser jogado no sangue. O corpo percebe isso e começa a produzir menos paratohormônio. Normal.
Uma regulação, um feedback ali normal, fisiológico. Então, vitamina D sobe, o paratormônio high, né? Justamente porque ele precisa parar de jogar cálcio no sangue. Vocês entenderam isso, né? O paratormônio cai, vitamina D sobe, paratormônio cai. Acontece o seguinte, chega uma hora que não tem mais para onde o paratormônio baixar. O paratormônio já baixou bastante, ele já está ali muito perto do valor de referência. Às vezes começa a diminuir, baixar do valor de referência para baixo de 15 ali. E a vitamina D não para de subir. O que acontece? O cálcio não para de ser jogado no sangue. Então o corpo já suprimiu tudo que ele podia de paratormônio. Então, não vou colocar cálcio no sangue. Freio o paratormônio aí. Só que você não para de enfiar a vitamina D de fora, o teu cálcio uma hora vai subir. Ah, Renan, mas intoxicação de vitamina D é algo raríssimo. Isso é uma besteira de quem não estuda o assunto. A gente sabe que os estudos, os casos, né, os relatos de casos de intoxicação por vitamina D ocorreram por erro de dose. Em geral, né, eram farmácias que manipulavam errado e aí a pessoa achava que estava tomando uma coisa e estava tomando 10, 100 vezes mais. Correto, tudo bem, é isso mesmo. Tá? Intoxicação aguda de vitamina D é algo raríssimo, raríssimo. Você tem que tomar uma dose cavalar de vitamina D várias vezes seguidas para ter uma intoxicação aguda, para ter coma e assim por diante. Só que é o seguinte, se você for aumentando devagarzinho o seu cálcio no sangue, você vai deixar ele ali ligeiramente aumentado o tempo todo. Então não tem aquele aumento agudo que vai te causar um coma, uma parada cardíaca, sei lá, tudo bem, não tem esse evento, mas você vai ali aos pouquinhos, deixando o cálcio cada vez maior, 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 e ele vai ficando maior. Cronicamente, de modo subclínico. Ora, o cálcio começa a parar onde não deve. Aí começa a te dar uma litíase renal, isto é, um cálculo renal. O cálcio começa a ir parar em tecidos onde não deve, se estimula o cálcio aí, né, no seu processo coronariano, lá ele vai na placa de ateroma e assim por diante. Então assim, não é algo inerte, você tá entendendo? Não é algo bobinho, vitamina D não é água. Este é o ponto. E não tem, repita, esse é o ponto. O ponto é esse aqui, ó. Não tem dose fixa de vitamina D que eu possa ensinar para vocês. Dizer assim, ó, tua vitamina D tem que estar em 60, tua vitamina D tem que estar em 70, tua vitamina D tem que estar em 80. A verdade é, isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que vai ser 60, tem gente que vai ser 50, tem gente que vai ser 90, tem gente que vai ser 120, assim por diante. E assim por diante. Essa parada do cálcio é tão séria, que às vezes as pessoas, né, tem o pessoal lá do Dr. Coimbra, vocês devem conhecer o Dr. Coimbra, todo respeito ao Dr. Coimbra, tá? Não tem nada contra o Dr. Coimbra. O problema são as pessoas que acham que entendem o trabalho dele e às vezes vêm criticar, esse é o problema, tá? Dr. Coimbra, ele utilizava altas doses, ele tem protocolos, né, que é o protocolo Coimbra, altas doses de vitamina D para controle de doença autoimune. Ele aumentava muito a vitamina D, para que a vitamina D reorganizasse o sistema imune, né, tivesse uma ação antioxidante, anti-inflamatória e tal, e de regulação do sistema imune, reprogramação do sistema imune, para melhorar a autoimunidade. Protocolo fantástico, fantástico. A questão é a seguinte, o Dr. Coimbra sabe que se está tomando muita vitamina D, pode dar problema no cálcio. Tanto é que no protocolo de Coimbra isso está descrito. Se você vai fazer protocolo de alta dose de vitamina D, você restringe o cálcio da dieta. Tu não pode comer cálcio, você não pode chegar perto de alimentos ricos em cálcio. Vocês sabiam disso? Ah, eu não sabia. Então tem muita gente, às vezes, né, briga comigo, fala, não, porque o Dr. Coimbra falou, não sei o quê. Você sabia disso? Ah, eu não sabia. Então, meu filho, assim, não é água. Não dá para chegar, ó, todo mundo tem que ter vitamina D acima de 100. Não dá. Porque tem gente que o paratormônio já vai dando sinais de que o cálcio vai subir. E o cálcio às vezes sobe. Não é aquela subida que vai te fazer entrar em coma, né? Mas a médio e longo prazo vai dar problema. Eu sou uma dessas pessoas. Tô tomando vitamina D, o meu paratormônio despenca. E o meu cálcio sobe. Olha só. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não posso pegar, tomar um monte de vitamina D, deixar minha vitamina D lá em 80, 90, 100, porque o cálcio começa a dar problema.
Vocês não sabem disso, vocês não descobrem essas coisas, por quê? Porque vocês não fazem exames. Quando faz só a vitamina D. Então quem vai tomar a vitamina D e quer manter a vitamina D boa, tem que fazer 25-hidroxivitamina D, tem que fazer paratormônio e cálcio iônico, cálcio livre. No mínimo. Tu tem que acompanhar essas 3 coisas. Quer tomar vitamina D? Tem que acompanhar essas 3 coisas. Vocês estão sacando que a coisa não é tão simples assim? Vocês estão entendendo meu ponto? Então assim, é óbvio que a gente tem que repor. Óbvio. Mas vocês têm que tomar cuidado. Não é só tomar. Não é só eu chegar aqui e falar, todo mundo toma 10 mil por dia, cara. Não dá. E tem gente que é o seguinte, cara. E tem gente que toma 10 mil por dia. E a vitamina D fica lá em 40. Agora eu já vi mulher tomando 5 mil por dia. E em 2 meses a vitamina D sair de deficiência para sempre cacetada. Então a dose é muito, muito, muito individual. Existem protocolos lá que os médicos fazem, as sociedades médicas, né, colocam 7 mil unidades dia ou 50 mil semanal em caso de deficiência nutricional, tal, não sei o quê. Mas assim, você precisa ir monitorando, porque isso vai variar de pessoa para pessoa, né? E quando a gente chega nas doses altas, não de vitamina, né, mas de concentração, em doses altas não, em doses adequadas, quando a vitamina D sai ali da deficiência e vai para níveis bons, esse nível bom tem que ser individualizado para você. Este é o meu ponto. Tá bom? O paratormônio ele não pode sair do valor de referência. Tá? Ele não pode ficar ali para baixo de 15. E o cálcio não pode ficar subindo. Tá bom? Vocês entenderam? Então assim, ó, tem que suplementar a vitamina D? Olha, na minha opinião, praticamente todo mundo. Essa é a minha opinião. Praticamente todo mundo tem que suplementar a vitamina D. Você tá cansado, cara? Você precisa descartar a deficiência de vitamina D. Tá com queda de cabelo, unha fraca, humor deprimido, cansaço, uma fadiga muscular, sabe? Dor na perna. Tu precisa dosar a vitamina D. Tá? Mas a coisa não é água. Não é, toma todo mundo 10 mil por dia. Em alguns casos vai dar problema. Sacaram? Beleza? Peguem os exames de vocês aí, olhem quanto está a vitamina D de vocês. Vitamina D vocês devem fazer com bastante frequência. Então assim, repito, eu acho que muito difícil para baixo de 40, né? Para baixo de 40 a pessoa não está apresentando sintoma, tá? Segundo nutriente, eu queria que essa live fosse rápida, acho que vai demorar um pouquinho. Segundo nutriente, vitamina B12. Vitamina B12. Olha a Glauce. Minha vitamina D está em 13. Extremamente cansado. Como é que você está, Glaucio? Você está aqui, está cansada, né? Você está querendo ver a live porque está cansada, né? Gleison, 27. Cansaço danado deve estar, né? E a vitamina D? Vitamina D influencia para homem na produção de testosterona. Sabiam disso? Camarada está com deficiência de vitamina D, a testosterona dá uma mirrada. Começa a repor vitamina D, a testosterona dá uma melhorada. Tá? Os 3 exames, vou repetir. Ó, 25-hidroxivitamina D, que é a própria, né? É a vitamina D, é a forma pela qual a gente olha ela no organismo. E os exames complementares. A grande questão é, a vitamina D em alta dose vai mexer com o cálcio. Cálcio livre, cálcio iônico, mesma coisa. Tá? E um bom marcador de que daqui a pouco a vitamina D vai mexer com o cálcio é o paratormônio. Se o paratormônio começa a cair demais, daqui a pouco o cálcio vai subir, vai dar um pepino. Entenderam? Eu vou com calma aqui, eu tô falando muito rápido, eu vou com calma. Qualquer coisa a gente faz 2 lives. Tá? Beleza? Tranquilo, vitamina D? Segunda vitamina. Olha lá, ó, Cassiana aqui, ó. Vitamina D 101. Cássia. 101. Então, Cássia, 101 você tá tomando sozinha? Ou você tá tomando com médico? Você já dosou paratormônio? Já dosou cálcio? Esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? Com certeza você não tá cansada por falta de vitamina D. Certamente. Mas ela tá numa faixa segura pra você? É essa individualização que a gente tem que fazer. Tá bom? Paratormônio 43. Olha lá, a Cássia é um bom exemplo. É bom dosar o cálcio junto também, tá, Cássia? Também, tem que dosar junto.
Mas assim, a caça parece ser um bom exemplo de que a vitamina D parece estar boa. Mas assim, não façam isso sem acompanhamento. Tá bom? Tá boa para ela, né? Esse é o ponto. A vitamina D parece que está boa para ela. Tá? Parece que para ela não vai dar problema. Parece. Então assim, mostra pro médico, mostra, né? Nutricionista e assim por diante. Então, a calça a médica não pediu, tem que fazer também. Tá bom? Ó, B12. B12. Vamos para B12. B12 é o seguinte. É uma vitamina D produzida, né, sobretudo, a gente adquire, né, sobretudo de alimentos de origem animal. Peraí. A gente adquire a vitamina B12, sobretudo de alimentos de origem animal. Este é um ponto importante. Tá? Então não é um nutriente que está em qualquer lugar. Não é um nutriente fácil de adquirir. É fácil, né? Se você come comida de origem animal, é fácil, tudo bem. Mas assim, não é aquela coisa tranquila. Super fácil, entende? Não está dispersa em todos os alimentos. Tá? Então, por exemplo, vegano, vegetariano, você corre o risco de ter deficiência de vitamina B12. Tá? Se você come pouca carne, você come pouco, né? Come pouco queijo, pouco alimento de origem animal, cara, a tua chance de ter deficiência de vitamina B12 começa a aumentar. Você toma fármacos para estômago. A absorção da vitamina B12 é uma coisa mais intrincada, entende? Ela tem que sofrer uma reação química no estômago com fator intrínseco para depois ser absorvida no intestino e tal. Você já toma remédio para diminuir a acidez do estômago, você aumenta o risco de deficiência de B12. Você toma metformina para diabetes, como ela interfere na absorção do intestino, você pode ter um aumento do risco de desenvolver deficiência de B12 e assim por diante. Tá? Anticoncepcional. Cirurgia bariátrica é clássico. Bariátrico, sobretudo o bypass, que mexeu ali no intestino na porção onde a B12 é absorvida, é uma deficiência clássica de pacientes bariátricos. Tá? E aí o meu ponto é o seguinte, em consultório eu vejo muito. Tá? Muita deficiência ou, como a gente vai explicar aqui, inadequação de B12. Valores insuficientes de vitamina B12. Por isso que eu estou falando aqui. Beleza, ela está presente em alimentos de origem animal, né? Se você não é vegano, você come alimentos de origem animal. Só que não são alimentos que a gente come muitas vezes, né? Sobretudo a mulherada. A mulherada às vezes come pouca carne, não gosta muito de queijo. Acaba desenvolvendo, tá? E a vitamina B12, ela causa uma fadiga também muito grande, um desânimo muito grande e, na minha opinião, tá, a coisa é um pouco mais mental. Então a cognição fica um pouco mais ruim, o desânimo, a fadiga é um pouco mais mental. É o desânimo moral, você tá entendendo? De ânimo, falta de ânimo. Não é cansaço físico, tipo, estou com fadiga. A vitamina D é um pouco assim. A B12 é um negócio mais de ânimo. Vou contar dois casos particulares meus. Primeiro é o seguinte, minha esposa, quando estava grávida de gêmeos, né, foi a quarta gestação dela, ela tinha acabado de ter uma perda gestacional e engravidou de gêmeos. Né? A gente já tinha 2 filhos. Quando ela engravidou, ela ficou com uma barriga gigantesca. Aquela barriga assim enorme. Não sei se vocês já viram uma barriga de grávida de gêmeos, mas é um negócio absurdo. Terceiro trimestre parece que vai explodir. Todo dia de tarde ela tinha que tirar um cochilinho. Eu olhava para aquilo e falava, cara, tudo bem. Terceiro trimestre. Tinha 2 filhos pequenos que madrugavam, acordavam super cedo. Ela precisa tirar um cochilo todo dia de tarde. Normal. Fomos medir a B12 dela. Estava dentro do valor de referência. E, anotem essa coisa aqui, esse dado. Estava dentro do valor de referência. Tá? Só que estava ali no limite inferior. Tá bom? E a gente viu aquilo e falou, pô, não, vamos repor. Ela acabou repondo com injeção intramuscular. Que eu vou comentar aqui as formas de reposição. Tá? Acabou fazendo uma injeção intramuscular no início da semana. Chegou no final da semana, tipo sexta-feira. Isso foi na segunda, né? Que ela tomou a injeção, segunda, terça. Na sexta-feira ela já parou e falou, nossa, Renan, sabe o que eu percebi? Depois que eu tomei a injeção de B12, eu não precisei mais dormir de tarde. Olha só o tipo de resultado
que a reposição de um nutriente que está inadequado causa. Trazer um segundo dado, recente, este dado é recente, semanas passadas aí. Cara, minha B12 estava meio no limite também, dentro do valor de referência. A minha estava até melhor, a minha estava perto de 400. Só que eu sei que estava baixa. Eu falei, não, cara, vamos repor. Até enrolei, demorei demais para repor, acabei comprando aí recente e comecei a reposição. Oral mesmo, né? Fugir da injeção. Cara, primeira semana. Eu não tô falando que isso vai acontecer com vocês, tá, gente? Eu tô dando meu testemunho aqui, testemunho que a gente vê, e vou citar um testemunho um relato de caso científico, tá? Numa revista de psiquiatria. Mas são relatos que a gente vê. Eu tava com uma certa dificuldade de acordar de manhã. Acordava de manhã meio desanimado. Não era cansado, não é cansaço físico, do tipo, precisava dormir mais, tô cansado. Não, era um desânimo, sabe? Uma coisa que cheirava humor deprimido. Tava começando a cheirar humor deprimido. Aquela coisa de, cara, vou ter que acordar, vou ter que fazer, vou ter que começar o dia. Puta que saco, cara. Não queria. Não queria. Se eu pudesse não fazer nada hoje, eu preferia. Sabe? Vocês devem passar por isso. Todo mundo passa por isso. Todo mundo que faz alguma coisa relevante, repito, trabalha muito, chega uma hora que se sente assim, né? Comecei a reposição, eu tava falando pra minha esposa esses dias aí. Isso também foi na primeira semana, curiosamente. Falei, nossa, meu amor, eu tô aqui acordando, eu tô acordando animado. Eu tô acordando querendo acordar. É engraçado. E eu não tava percebendo que eu tava assim. Depois que eu comecei a fazer a reposição, eu falei, caramba, cara. Talvez meu humor já tava caminhando assim, né? Pra uma levezinha. O meu humor já tava começando a ficar um pouquinho deprimido, você tá entendendo? É esse desânimo que eu tô falando. É a falta de ânimo, a falta de vontade de viver. Vamos colocar assim, vamos ser mais romântico, mais poético. Me deem essa liberdade. Tanto é que tem um relato de caso, digitem aí depois no Google. Deficiência de B12 e depressão refratária. Vocês vão achar um cansaço existencial. É tipo isso. É tipo isso que eu tô falando. Tipo isso. Ó, depressiva. Ó, prestem atenção nisso aqui. Digitem depois no Google. Deficiência de vitamina B12 e depressão refratária. Algo do gênero. Você vai achar. Vai ser uma das primeiras coisas que você vai achar no Google. É um relato de caso da Revista Brasileira de Psiquiatria. Era uma mulher que tinha, então, um quadro de depressão refratária. O que é isso? É uma depressão que não responde ao tratamento medicamentoso. Tá? Então ela já tinha 2 anos, ela estava 2 anos passando com um psiquiatra. Tomava um antidepressivo, não melhorava. Aumentava a dose do antidepressivo, não melhorava. Trocava o antidepressivo, não melhorava. Associava com o antidepressivo, não melhorava. Nada, não tinha melhora de nada. 2 anos nessa situação, quando no hemograma, eu vou explicar com calma isso para vocês. No hemograma da mulher, o hemograma é a parte do exame lá que vê a série vermelha, né, que vê lá as hemácias, né? Aquele exame mais simples que tem de sangue. No hemograma começou a aparecer, anotem aí, uma alteração, que era o RDW. Não tem no hemograma? Você vai lá, né? Tem hemácia, hemoglobina, hematócrito, VCM e tal. Aí tem lá no final RDW, é o percentual. Esse RDW começou a aumentar. O que é isso, Renan? O RDW ele mede a variação do tamanho das células vermelhas do sangue. Então as células vermelhas, as hemácias, são células, né? Grandinhas assim, elas são relativamente grandes. Acho que uma das maiores aí do organismo, se não a maior, acho que só perde pro óvulo. E ela é uma célula que ela não tem núcleo, por isso que ela é achatada no meio, por isso que ela é abaulada, né? Ela parece uma rosquinha, ela não é furada, mas ela parece meio que uma rosquinha. Parece aquela bala que a gente engasgava quando era pequeno, sabe? As hemácias, elas aparecem, né? Elas são produzidas pelo nosso organismo por um processo chamado de hematopoiese, lá na medula óssea. A medula óssea começa a produzir essas células se dividem, elas perdem o núcleo lá tal, e formam as hemácias. Tá? Então elas são células que ela têm um período de vida. Tem um período ali de mais ou menos, se eu não me engano, 120 dias de vida. Não sei se chega a 190, 180. Não lembro agora, mas mais ou menos 120 dias de vida e depois elas morrem, porque elas não têm núcleo, elas não se renovam. Elas precisam continuar sendo produzidas pela medula. Tá? Acontece o seguinte. Quando tem deficiência de algumas vitaminas específicas, sobretudo ácido fólico
e B12, as células têm dificuldade a produção das células tem dificuldade na hora da divisão celular. Então, quando elas aumentam de tamanho para se dividir, né? E aí elas tinham que se separar em duas. Elas acabam não completando esse processo de divisão celular e elas ficam grandes e elas caem na circulação grande. Então, começa a aparecer hemácia grande no sangue. Isso é medido pelo RDW. Se o RDW começa a subir, quer dizer que existe uma grande variação de tamanho entre as células. Tá? Acontece o seguinte, as células maiores, elas têm um tempo de vida, como eu já falei, mas as células maiores, elas acabam sendo eliminadas do organismo mais rápido. Então isso gera um tipo de anemia específica, que a gente chama de anemia megaloblástica. Tá? Então a anemia é a diminuição dos glóbulos vermelhos no sangue, né? E megaloblástica porque é do tamanho, porque está aparecendo hemácia de tamanho muito grande ali. E isso está sendo motivo de perda de hemácia. O organismo começa a pegar essas hemácias ruins e começa a degradar elas, né? Limpar o organismo delas. E começa então a cair a série vermelha do sangue, o hematócrito começa a cair, etc. As hemácias, a quantidade de hemácia no sangue começa a cair. Então é um tipo de anemia, tá certo? Então começou a aparecer, depois de 2 anos de tratamento de depressão, começou a aparecer esse tipo de anemia na mulher. Aí tiveram a ideia, vamos dosar ácido fólico e B12. Dosaram. Ela estava com uma B12 de 2 dígitos. Não sei se vocês sabem, mas o valor de referência da B12 é algo assim, entre 200 e 900. Eu vou falar com calma ainda sobre isso, tá? Mas entre 200 e 900, em tese, pelo valor de referência de laboratório, tá tudo bem. Tá normal. Tese, tá? 200 já é um valor assim ridículo. Tá bom? 100 e pouco é um valor ridículo. A mulher acho que tinha 70 de B12. Ela tinha 2 dígitos. Então ela tinha uma deficiência extrema de B12, a ponto de já estar aparecendo essa anemia megaloblástica. Acontece o seguinte, na escola, na faculdade, a gente aprende o quê? Deficiência de B12 igual a anemia megaloblástica. Então, para a gente começar a suspeitar de deficiência de B12, tem que aparecer alteração na série vermelha, tem que aparecer alteração no hemograma. Acontece o seguinte, a coisa não é assim. B12 funciona também, assim como a vitamina D, para uma porção de outras coisas. Para a produção de neurônio, para a produção da bainha de mielina do neurônio, que é aquilo que se perde na esclerose múltipla. Tá? Que a pessoa fica incapacitada fisicamente. Pois é, você precisa de B12 para produzir aquela bainha de mielina. Então a B12 é essencial para a função do sistema nervoso central e de cada neurônio. E aí é o seguinte, a gente acha, né, quando a gente sai da faculdade, que se tiver deficiente de B12, tem que ter alteração hematológica. Só que a alteração hematológica, em muitíssimos casos, é o resultado final da deficiência de B12. Ou seja, antes disso, esta mulher já estava sentindo a deficiência de vitamina B12 no seu sistema nervoso. Não é à toa que ela tinha um quadro depressivo. E aí é um quadro depressivo que não adianta tomar medicação. Ela não está precisando, né, aumentar a serotonina dela, ela está precisando de B12. Este é o ponto. O neurônio dela não está funcionando direito porque não tem B12. Vocês entendem? Resultado. Isso está escrito no artigo. Não é história, não é marketing isso aqui está escrito no artigo. Tá? 2 semanas após a primeira dose de reposição de vitamina B12, que foi intramuscular, porque estava dramático, né? Na injeção logo para a mulher. 2 semanas após o início da reposição, acabaram-se por completo os sintomas depressivos. Isso está descrito no artigo. A mulher foi acompanhada por mais 6 meses, porque ficaram olhando ela tinha que fazer desmame de medicação e tal. 6 meses depois, a mulher estava de alta completa. Acabou a depressão da mulher. Então ela não tinha depressão, ela tinha deficiência de B12. Ou, se você quiser, porque dá na mesma, ela tinha depressão por causa de deficiência de B12. Então, gente, às vezes você não é preguiçoso. Às vezes você não é melancólico demais. Às vezes só tá te faltando uma vitamina, você tá entendendo? Às vezes nem com depressão você entende? Às vezes você está com uma deficiência nutricional.
Procurem aí, Revista Brasileira de Psiquiatria, vitamina B12 e depressão refratária. Vocês vão ver que eu não estou mentindo. E eu vejo isso no consultório a todo momento. A todo o momento. E já vi isso na minha vida, já vi isso na vida da minha esposa. Certo? Vamos aprender a avaliar a B12? Convenci vocês da necessidade de avaliar a B12, né? Acho que sim. Vamos ver no exame agora. No exame, vitamina B12 dosa-se como vitamina B12. É isso. Você chega no laboratório e pede vitamina B12. Ponto. Tá? Aí você vai dosar a vitamina B12 e vai vir um valor lá. O valor de referência do laboratório, como eu te disse, varia de laboratório para laboratório um pouquinho às vezes, né? Mas estaria entre 200 e 900. Vocês concordam comigo que assim, é uma variação muito grande, de 200 para 900. Não é possível que uma pessoa que está com 900 e uma pessoa que está com 200 seja a mesma coisa. Valor de referência é assim, eles constroem esse valor de referência numa população saudável. Isto é, o camarada não tem nenhuma doença diagnosticada, não está morrendo, né? Não tem uma doença crônica, então assim, eles fazem uma distribuição estatística e falam, ó, fica mais ou menos aqui, qualquer coisa que está aqui está normal. Mas não é assim. Não é assim que funciona para você, entendeu? O valor de referência não serve para você. Tá? A gente tem que avaliar o valor de referência de pessoas que não têm doença, não quer dizer que a vitamina D, a vitamina B12, a vitamina D, o ferro, tá bom para você. Não é que o seu organismo está no melhor estado nutricional da vitamina. Entenderam? Acho que é fácil de entender. Vocês que estão aqui já sabem disso. Né? Então, ó, vitamina B12 tem também o segundo problema. A dosagem no sangue de vitamina B12 não é o padrão ouro para identificar a deficiência nutricional dela. Porque a ação dela é, sobretudo, intracelular. Então, o relevante é a quantidade de B12 que está dentro da sua célula, não que está no sangue. E a que está no sangue, muitas vezes, né, não está ligada em alguns transportadores. Então ela não está biodisponível, vamos colocar assim. É meio complicado, eu não vou entrar em detalhes, tá? Na transcobalamina e assim por diante. O ponto não é padrão ouro. Então, na prática, trazendo isso para a prática, para os seus exames, e aí já abre os exames e falem quanto que está a vitamina B12 de vocês. Tá? Quando a vitamina B12 cai no sangue, você dosa a vitamina B12 no sangue, ela tá baixa, cara, tu tá com deficiência dela há muito tempo. Teu corpo tá precisando de B12 lá dentro da célula, há muito tempo. Ó, Lívia aqui, 189 de B12. Lívia, tá muito baixa. E a deficiência de B12 é perigosa, porque ela causa neuropatias. A gente precisa de B12 para o neurônio funcionar, para o neurônio ter bainha de mielina. Então, a deficiência de B12 é muito comum ter formigamento. Você tá com formigamento, Lívia? Você tá com formigamento em extremidades? Perda de sensibilidade em extremidades, formigamento de membros, sobretudo de extremidade. Começa a aparecer sintoma neurológico mesmo. Neuropatia, por causa da deficiência de B12. Sim, olha aqui, gente. A Lívia falando, sim, ela tá com formigamento. É o que eu tô falando. 200, pessoal, muita gente com 200 de B12 também. Cara, é grave. Grave. Você pode ter uma neuropatia irreversível. Você perde muita bainha de mielina, a parada fica irreversível. Deficiência da Lívia genética, falta de fator intrínseco. Acho que é a falta do... Entendi. 118. Grave. Tá? Então, se tá abaixo no exame, tá abaixo há muito tempo. Isso aqui vocês têm que saber. Cara, muita gente com B12 em 200. Eu tô assustado aqui. Caramba. Isso é grave, gente. Grave. Não é bobeira. Tô falando, a minha tava em 400. Eu tava começando a ficar desanimado para acordar. Comecei a tomar e já comecei a acordar com ânimo. Falei, caramba, eu quero acordar hoje. O negócio é bizarro. Tem esse relato de caso aí na Revista Brasileira de Psiquiatria. O negócio é bizarro. Tá? E aí vamos para qual é a faixa ideal. Tá?
Então, assim, de modo prático, tá? De modo prático, isto, repito, isso tem que ser individualizado para vocês. Tem artigo hoje em dia mostrando, olha só, tem artigo hoje em dia mostrando o seguinte, tinha uma paciente bariátrica com B12 em 800. Só que foi comprovado que ela tinha deficiência nutricional de B12 intracelular. Ela já estava com muitos sintomas de deficiência de B12. Então, assim, é complicado, tá? Então, assim, sendo bastante conservador, mas pode ser que a gente precise individualizar isso no seu caso. Isto é, pode ser que você precise de níveis muito maiores. Esse é o ponto. Então, sendo muito, muito conservador, no mínimo 500. Para começar a brincadeira, 500. Se você tiver com 500, com 600 e me relatar sintomas muito parecidos com deficiência de B12, cara, no meu consultório eu vou te suplementar. Então assim, ó, é no mínimo 500. Sem sintoma, que é sintoma cognitivo, como o pessoal está relatando aqui, ó, memória fraquíssima, tá com 169 de B12, tá explicado. Você já sabe por quê, Bianca. Memória fraquíssima, cognição fica ruim, é isso mesmo. A B12 traz uma fadiga muito mental, cognição ruim, humor deprimido, falta de ânimo mesmo, sabe? Falta de vontade de viver, às vezes, né? Tô falando assim, né? Me deixem, me permitam aí usar de poética para diferenciar daquela fadiga física, entendeu? Não é uma fadiga física, não é um cansaço físico. É um desânimo mesmo, falta de ânimo. O humor começa a dar uma deprimida. E a cognição fica ruim, ó, me sinto lerdo e burra. Pode ser o ferro também, tá? A gente vai chegar lá, tá bom? Mas aí é o seguinte, brincando 500, mas você não pode estar com sintoma. Se tiver com sintoma, a gente, e não tiver, sobretudo se não tiver outra explicação para esse sintoma, eu acho que tem que suplementar, tá? Mas ó, pelo menos 500, e aí vamos fazer uma dosagem complementar aqui de exame. Igual a vitamina D, a gente fez paratormônio, cálcio, para dar uma ajudada na gente a interpretar. Vamos pensar em outras coisas também na B12. Então a B12, você dosa B12, tem que estar pelo menos em 500. E a sua homocisteína, com H, homocisteína tem que estar abaixo de 8. Se a homocisteína estiver acima de 8, ela é um marcador, embora inespecífico, porque ela funciona para outras vitaminas do complexo B, ela funciona para B6, para B9, que é o ácido fólico, e para B12, tá? De modo inespecífico. Mas se ela começa a subir, é sinal... Pode ser um sinal de que a B12 não está funcionando direito na célula, que a B12 não está chegando direito na célula, que está faltando B12 na célula, ou que não tem B12 ativa ali, que é a metilcobalamina, que é a melhor forma de suplementar, que eu vou comentar daqui a pouco. Tá? Talvez o corpo também tenha alguma dificuldade genética, muitas vezes, de ativar essa B12. Se ele não consegue ativar essa B12, ela não funciona. A homocisteína sobe, então é sinal que você precisa de B12, sobretudo na forma ativa. Vocês entendem? Então não é só dosar vitamina D, B12 e ferro. A gente tem que olhar para o sintoma e a gente tem que olhar para alguns exames para chegar na conclusão. Não, pô, cara, tu precisa de B12. Tá? A B12, ela tem a grande diferença da vitamina D, né? É que ela é muito segura. Tá? A melhor forma de suplementar é a metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12. Essa injeção intramuscular que vocês conhecem, que é muito famosa, ela é a cianocobalamina, né? Então ela não é a forma ativa de B12. É melhor a forma ativa, tá? Embora seja mais difícil arrumar, acho que pronto eu não sei se tem metilcobalamina para injetar. É muito mais difícil, que é mais caro e assim por diante, tá? Eu gosto muito da suplementação oral mesmo de metilcobalamina em doses mais altas, tá bom? Sublingual eu não tenho tido muito êxito. Não sei porquê, meus pacientes não respondem bem a sublingual, então eu tomo oral. E sempre com metilfolato junto, porque quando uma aumenta, ela expolia a outra, então elas têm que aumentar juntos, tá? Então outra coisa que eu doso junto da B12, além da homocisteína, é o ácido fólico. Entendeu? Eu doso essas duas vitaminas e, em geral, a não ser que o ácido fólico esteja ali para cima de 20 e poucos, entendeu? 20 e tantos, já tá, sei lá, tá super alto por algum motivo, eu sempre suplemento as duas juntas. Metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, e metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12. E aí o meu ponto é, até onde ela pode chegar, Renan? Ela é muito segura. O único efeito adverso da B12 é acne.
Se você tiver acne, e ela nem precisa subir muito, começou a tomar B12, pode ser que você tenha uma piora significativa de acne, tá? Então você tem que ficar muito atento a isto, tá bom? Fora isso, ela é muito segura. Agora é o seguinte, de fato, tem gente que, se você botar na internet, você vai achar, não, mas B12 alta está associado com câncer, está associado com alguma doença inflamatória e assim por diante. Então a B12 não pode ficar alta. Não, não é assim. Não é que se você aumentar a B12, você aumenta o risco de câncer, você aumenta o risco de doenças. Não. Essas doenças mudam a fisiologia do organismo e acabam aumentando a B12. Então a B12 alta nessas doenças é um marcador de doença. Tá? Então ela não causa doença. Tá bom? Então B12 é um negócio que dá para subir mais aí com segurança. Só pode dar acne, tá? Eu prefiro a forma da metilcobalamina, mas você pode tomar também cianocobalamina. Então o médico pode te prescrever, né? Relembrando, isso aqui não é uma prescrição médica, vocês precisam passar em consulta. Os avisos que eu preciso dar, tá? Você pode tomar intramuscular, você pode tomar sublingual, você pode tomar oral. Eu particularmente gosto de tomar oral, uma dose generosa 2 vezes ao dia, tá? É o protocolo que eu mais gosto, porque dá para tomar com metilfolato. Parece que até a absorção melhora porque da presença do metilfolato. Dá para tomar na forma de metilcobalamina, né? E eu, sei lá porque, não tenho uma experiência boa com sublingual. Certo, pessoal? Gente, eu queria fazer essa live em meia hora hoje, falando tudo. Já deu 1 hora e eu não cheguei nem no ferro. Então é o seguinte, o ferro vai ficar para depois, tá? O ferro vai ficar para depois. Eu vou deixar essa live salva no feed e no YouTube, tá? Vou baixar ela e deixar no YouTube. Então eu quero que vocês sejam generosos comigo. Tá? Eu tô aqui num domingo, tá bom? De noite, eu podia estar com a minha esposa agora, né? Perdi 1 hora que eu podia estar com a minha esposa ali curtindo. As crianças estão dormindo, né? Tenho 6 filhos, rotina puxada, tô aqui com vocês, tá? Então sejam generosos comigo. Eu vou publicar isso aqui no feed. Curtam, compartilhem bastante, salva também e comentem, tá? Comenta qualquer coisinha. Show cansaço, obrigado Renan, uma dúvida que vocês tenham. Comentem, façam este favor para mim, tá? Tô dando conteúdo de graça para vocês. E essas lives que eu tô fazendo, era o meu curso Adeus Cansaço. Custou já R$1.000, eu tô dando de graça para vocês isso aqui, tá bom? Então sejam generosos e a gente, ao longo da semana aí, na semana que vem a gente fala sobre ferro, tá bom? Que é outro nutriente importante. Um abraço, gente, fiquem com Deus, a gente vai se falando na semana. Tchau, tchau.